Olá! Agora a gente vai entrar no segundo módulo, onde a gente fala mais especificamente sobre a questão da precificação. Hoje, nessa primeira aula, a gente fala sobre o que compõe o preço, né? O que faz parte para a gente pensar sobre o preço. Então, eu gosto muito de provocá-los no sentido de o que considerar nesse preço. O preço não é só um número que você vai colocar lá no seu atendimento, na sua consulta, no seu procedimento. Ele é um conjunto de situações que devem ser consideradas. Então, aqui eu estou colocando 3 pontos que, para mim, são fundamentais na composição do preço. É pensar no passado, é pensar no presente e pensar no futuro. Cris, como assim, né? Como assim passado, presente e futuro? Vamos lá. No passado, o que eu quero que você reflita, que você considere? Todos os investimentos que você fez ao longo da sua vida para chegar aonde você chegou. Então, tempo de estudo, custos, né, nos cursos, em material, em, em cursos complementares, os cursos regulares, a graduação, enfim, todo este conjunto, toda essa dedicação que você teve ao longo do tempo. E toda essa dedicação, muitas vezes, te fez abrir mão do convívio com a família, com os amigos, às vezes em períodos tão importantes, né, na juventude, do início da vida adulta, e você estava lá, ralando, trabalhando teu conhecimento, teu aperfeiçoamento para chegar no que hoje é o seu presente. E o que considerar no presente, né? Por que olhar o presente? Porque hoje é a tua vida, é o que está acontecendo. E daí eu chamo a atenção aí para os custos operacionais. Para você fazer a tua carreira, o teu negócio se movimentar, crescer, tem custos aí de operação, né? Isso a gente vai detalhar um pouquinho mais adiante, mas então, olhando o presente, são esses custos. Tem as atualizações que também vão acontecendo ao longo do agora, né? Então, são as novas tendências, são técnicas novas, são novos equipamentos que precisam ser adquiridos, enfim, tudo aquilo que te mantém atualizado e pronto para um atendimento de excelência, tanto na parte do acolhimento, mas na parte técnica também, né? Você continuar sendo diferenciado no mercado. Também, agora no presente, tem que se considerar os objetivos pessoais. Fazem parte do teu negócio você ter resultado financeiro suficiente para cuidar da sua vida, daquilo que tem sentido para você, que seja a família, a criação da família, né? A constituição da família, filhos ou não, o teu patrimônio, as tuas escolhas de lazer, de diversão, tudo isso faz parte deste pacote do presente e tem que, de alguma forma, estar inserida dentro do seu preço. E também, aqui é um limite entre o presente e o futuro, é a criação de reservas. Por que eu falo que está no limite? Porque a criação de reservas é algo que a gente tem que pensar para o hoje, sim, para a sua atividade hoje, para você ter recursos numa situação emergencial, para você cobrir as obrigações que às vezes não estão tão claras, mas que tendo um negócio, elas fazem parte dele, para que você tenha tranquilidade de exercer a sua atividade hoje sem a preocupação do receber hoje para pagar a conta de hoje. Né? Então, tem esse olhar do presente que precisa ser cuidado e tem esse limite, esse já vai passando para o futuro, que é pensando em como cuidar de tudo isso que você está construindo agora para que extravase para um futuro mais tranquilo. Ainda falando de presente, concluindo aqui, uma das coisas muito interessantes no presente que deve ser visto com muito cuidado é
o custo de tudo aquilo que você está movimentando. E um deles é o custo do dinheiro. Quando a gente não tem a reserva e a gente precisa recorrer a bancos, a instituições financeiras, a gente paga um valor por este dinheiro que a gente vai comprar muito alto. E às vezes isso prejudica todo o presente e o futuro também. Então vamos para o futuro. A gente vai falar mais disso mais adiante. Para o futuro, o que pensar então? Hoje você está ali construindo o seu momento, a sua vida, e tem que se pensar também no que vai ser mais adiante. Um médico que me atende por muitos anos, outro dia conversando com ele, ele falou: Cris, meus colegas não se prepararam para o futuro, gastaram todos os recursos, tudo no momento da fama, no momento das vacas gordas, e hoje, quando já estão aposentados, porque, querendo ou não, de alguma forma, a nossa atividade profissional ela diminui com o passar do tempo, eles não souberam se preparar para esse momento que é diferente daquele momento onde a gente está no auge, onde a gente está conseguindo os melhores resultados. Então, pensando no futuro, é pensar nessa rentabilização da vida, da carreira, dos negócios, para que gere frutos suficientes para a vida mais adiante, para quando a atividade profissional não seja mais tão forte nem tão presente. E precisamos pensar nisso, porque das duas, uma, né? Ou a gente vai viver muito, ou a gente vai partir cedo. Eu acho que a primeira opção é a melhor. Então, a gente deve, de alguma forma, pensar em como que esse futuro vai. É a sua expectativa, o que você quer viver no futuro, no seu envelhecimento. É importante pensar nisso. Consolidação de patrimônio também é algo muito importante também. E hoje, às vezes, alguns custos, alguns investimentos que a gente olha muito pelo menor valor, por aquilo que é mais barato, pode repercutir depois no seu patrimônio. Então, um contrato muito bem feito, uma estrutura societária muito bem feita, vai repercutir mais adiante no seu patrimônio, nas formas como você está construindo a sua vida. Então, é importante também este pensar, o preço também tem que considerar isso, e a própria aposentadoria. Mais adiante, você não terá os custos operacionais que eu coloquei no presente, mas você vai ter outros custos para manutenção de saúde, manutenção de qualidade de vida, né? O seu próprio lazer, a sua diversão, precisa estar garantido para o momento da aposentadoria você estar tranquilo e não ter que trabalhar até muito, muito adiante com a obrigação de trazer resultado financeiro. A gente vê muitas vezes que muitos de nós que têm essa oportunidade e gostam daquilo que fazem, vão até muito adiante trabalhando, mas a pressão pelo resultado, a pressão para o pagamento das dívidas, das obrigações, dos recursos para o dia a dia da família e da sua própria vida já não são tão pesados. Tem sentido? Então, aqui eu quis fechar esses conceitos de, na hora de pensarmos em relação ao preço, ele não é um valor estipulado para aquele momento, para aquela situação. Ele é composto de vários pensamentos, de várias atividades que vão acontecendo ao longo da nossa vida. Ok? Na próxima aula, terminando agora essa primeira aula, a gente vai falar como calcular o preço. Então, te espero na próxima aula. Até já!